tudo bem? Na aula de hoje, irei fazer uma breve introdução sobre a área de logística, onde você irá aprender sobre conceitos e definições, missão, história da logística, cadeia de suprimento da logística e processos integrados. Vamos lá? Bons estudos! Introdução à logística. Introdução ao curso de assistente de logística. Conceitos e definições. Logística é o processo de planejar, implementar e controlar, com eficiência e eficácia, o fluxo e armazenagens de bens e serviços, assim como as informações a eles relacionadas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às necessidades dos clientes. Outro conceito muito importante para a logística. A logística é um processo de elaboração, implementação e controle de um plano que serve para melhorar e aumentar a produtividade, eliminando custos, aumentando a eficiência e a eficácia do fluxo e da gestão de matérias-primas, tratando de produtos semi-acabados e acabados, conforme as exigências e necessidades dos nossos clientes. Então, todo cliente ele tem uma necessidade a ser atendida. Ele tem uma exigência que a empresa que é fornecedora tem que atender ele com a maior qualidade possível. Então, a logística vai tratar de todo esse processo. A missão da logística: colocar as mercadorias ou serviços no lugar certo, na hora certa, nas condições acertadas com o cliente ao menor custo possível. Então, mas o que será a logística em si? O que tem a ver com custo? Meus alunos, então, a logística é eliminação de custo. Ela tem que ser esse conceito também. Por quê? Se não eliminar custo, a logística ela vai ficar muito cara. Por quê? A empresa ela tem determinado lucro. Só que eu estou gastando muito com a logística da minha empresa. Então, eu tenho que eliminar esse custo. Mas como? Fazendo um bom controle de estoque, uma boa armazenagem, uma boa conferência, uma boa entrada de produtos. Então, tudo isso vai impactar no resultado, na eficácia de todo o processo e planejamento e implementação da logística. Aí aqui, na imagem, eu coloquei uma disponibilidade de informações para você entender mais ainda. Disponibilizar o produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no tempo certo, no menor custo possível. Então, eu tenho que eliminar custo. A logística, ela tem um determinado histórico sobre ela que faz com que a gente entenda mais ainda sobre o assunto. Desde os tempos bíblicos, os líderes militares já se utilizavam da logística. As guerras eram longas e geralmente distantes. Eram necessários grandes e constantes deslocamentos de recursos para transportar as tropas, armamentos e carros de guerra pesados aos locais de combate. Eram necessários um planejamento, organização e execução de tarefas logísticas, que envolviam a definição de uma rota, nem sempre a mais curta, pois era necessário ter uma fonte de água potável próxima, transporte, armazenagem e distribuição de equipamentos e suprimentos. Na antiga Grécia, Roma e no Império Bizantino, os militares com o título de logísticas eram os responsáveis por garantir recursos e suprimentos para a guerra. Olha só que interessante esse pouco da história. Então, gente, analisa aí, leiam novamente no material didático digital disponível para você. Ok, só para você entender um pouco da história da logística, em que ela vai te ajudar a você pensar por que a logística hoje
em tempos remotos, mais antigo aí, você vê toda essa história desde os tempos bíblicos, olha só, nas guerras militares. Então a logística começou a ser estudada depois das guerras militares. Nossa, que interessante fazer planejamento, armazenagem, tudo isso aí fez com que a logística impactasse no mundo hoje, na globalização. A verdadeira tomada de consciência da logística como ciência teve sua origem nas teorias criadas e desenvolvidas pelo tenente-coronel Thorpe, do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, que no ano de 1917 publicou o livro Logística Pura, a ciência da preparação para a guerra. Olha só, então tem tudo a ver com as guerras militares. Segundo o mesmo autor, o tenente-coronel, a estratégia e a tática proporcionam o esquema da condução das operações militares, enquanto a logística proporciona os meios. Assim, pela primeira vez a logística situa-se no mesmo nível da estratégia e da tática, dentro da arte da guerra. Se a gente for analisar hoje, as empresas são como elas juntas, são como uma guerra. Por quê? Ela tem que armazenar, ela tem que transportar, ela tem que entregar, ela tem que receber. É igual à guerra militar. Se faltasse a matéria-prima na guerra militar, ali, ou digamos, naquele certo exército, se faltasse matéria-prima, que os insumos, na verdade, são roupas, alimentos, e a mais principal, né, que são as armas. Aquele exército ali ia perder a guerra. Então, gente, olha só a estratégia. Então, quer dizer, é uma arte da guerra. Até o fim da Segunda Guerra Mundial, a logística esteve associada apenas às atividades militares. Após este período, com o avanço tecnológico e a necessidade de suprir os locais destruídos pela guerra, a logística passou também a ser adotada pelas organizações e empresas civis. E foi aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, que a logística começou a ser implantada dentro das empresas. E hoje, em termo globalizado, em todo o mundo. Para mim, a logística hoje é uma das áreas que cada dia está crescendo mais e mais. Então, a falta de profissional qualificado é enorme nessa área. As novas exigências para a atividade logística no mundo passam pelo maior controle e identificação de oportunidades de redução de custos, redução nos prazos de entrega e aumento da qualidade no cumprimento do prazo, disponibilidade constante dos produtos, programação das entregas, facilidades na gestão dos pedidos e flexibilização da fábrica. Análises de longo prazo com incrementos em inovação tecnológica, novas metodologias de custeio, novas ferramentas para redefinição de processos e adequação dos negócios. Por exemplo, resposta rápida ao consumidor. Essa daqui é outra tecnologia, ou digamos, é uma tecnologia da logística. Por quê? Ela precisa muito disso. Ou digamos, você viu que no primeiro slide, a gente precisa atender às necessidades do cliente. Então, resposta rápida ao consumidor. E outra coisa, a logística, ela não vai somente até o cliente. Ela vai até o consumidor e volta novamente a informação para a empresa. Evolução do conceito de logística. Você está vendo ali, fase 0, a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase e a quarta fase. Então a logística ela vai passando por fases até chegar nos dias de hoje. Na fase 0, administração de materiais, que quer dizer gestão de estoques, gestão de compras,
movimentação de materiais. Na fase 0, era trabalhado só essas atividades. Na primeira fase, ou digamos, na fase 1, administração de materiais mais distribuição. Otimização do sistema de transportes, atuação segmentada. Na segunda fase, vamos analisar toda a evolução. Logística integrada. Opa, já começa aquele conceito de logística interna. Visão sistêmica da empresa. Integração por sistemas de informações. Integração rígida. Aqui também era um pouco burocrática. Na terceira fase, Supply Chain Management, ou digamos, gerenciamento da cadeia de suprimento, onde tinha uma visão sistêmica da empresa, incluindo fornecedores e canais de distribuição. Integração flexível. Nessa terceira fase, já foi melhorando a evolução, porque gerenciamento da cadeia de suprimento, ela vai envolver desde a produção primária até o consumidor final e toda a rede de abastecimento. E outra coisa, ela volta, ou digamos, ela também é chamada de a logística integrada, só que externa. Veio do mesmo conceito, logística integrada. Então, pegaram esse conceito e hoje ela é trabalhada externamente, a cadeia de suprimento. Na quarta fase, gerenciamento da cadeia de suprimento, mais resposta rápida ao cliente e também ao consumidor. Amplo uso de alianças estratégicas, subcontratação e canais alternativos de distribuição. E também integração estratégica. Não só flexível, agora estratégica. Tem que ter uma evolução, uma melhoria contínua. Analisando aqui toda essa parte dos principais elos e fluxos de materiais, vamos analisar a imagem. Então, olha só, o que seria essa cadeia de suprimento hoje? Fornecedor, fabricante, distribuidor, varejo, cliente. Esse aí, se você analisar a seta de materiais, ela tem um sentido ali, tem um que vai até chegar ao cliente. Só que chegando no cliente, eu vou ter uma seta voltando até o fornecedor. Então, isso aí é chamado de informações. Por quê? É a informação do cliente que faz com que eu produza o produto certo. Sem a informação do cliente, eu não tenho, ou digamos, eu não vou saber o que produzir. Então, preciso dessa informação para saber qual produto, qual serviço o meu cliente quer. Meu cliente e também consumidor. E essas informações, em alguns pontos, é a mesma coisa, tá? De feedback. Então, vai ter empresa que vai chamar de feedback, vai ter outras que vão chamar de informações, mas é a mesma coisa. Processos integrados. Agora, analisando essa integração, eu tinha falado que a cadeia de suprimento, ela também poderia ser um processo integrado, só que externamente. Cliente. Olha só, o cliente, o centro de tudo, né? Então é por ele que a gente trabalha. Relacionamento com cliente, transporte e entrega, relação com fornecedores, manufatura e suprimento, demanda, atendimento do pedido. Olha só essa parte de integração. Aqui fica referências para você saber mais sobre a parte estudada, sobre a logística. Eu aconselho muito a ler sobre esse filósofo chamado Balot, que está ali na primeira referência. Esse aí é um expert em logística. E eu estudo muito as filosofias e teorias, conceitos e definições que ele escreveu. Muito interessante. Gente, essas referências aí é para você estudar mais. Foi por elas que a gente teve a iniciativa de montar
essa aula. Então, não perca essa oportunidade de aprender mais. Dica de estudo: pesquisar o tema logística e resumir com suas palavras e total entendimento. Qual o meu conselho, a minha dica para você estudar? Pesquisar o que é logística, quais seus conceitos e definições. Estudem, leiam, releiam e depois o que é que você vai fazer? Você vai escrever o seu entendimento. Se você conseguiu entender, você está no caminho certo. Tá? Não é só escrever a parte objetiva, e sim o seu entendimento. Eu trabalho muito não com a decoração, e sim com o que você entendeu. Isso é o que mais importa. Fica aqui um forte abraço, até a próxima aula.